E ele simplesmente disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqui que a Bíblia diz, queridos? A Bíblia diz que foi saindo um por um. Alguns dizem assim, coisa sem graça, vai desejar mulher, eu não paguei minha dívida. Os homens, terou com a mente, e a Bíblia fala, só de imaginar, só de desejar. Pegando pedrinha para o chão. E cada pedrinha jogada no chão também foi um pecado a menos, queridos, na vida daquelas pessoas. Porque eles iam cometer mais um. Mesmo que a lei mandava aquilo, mas olhando para si, que direito você tinha? Porque os pecados visíveis é muito fácil ser condenado. A Bíblia não fala de pecadinho nem pecadão. A Bíblia fala de pecado. A Bíblia fala que nós temos pecados ocultos que só o Senhor sabe. E muitos ali receberam o perdão de Deus através de pensar. Porque quando as pessoas começaram a soltar as pedras, irmãos, eles receberam no coração. Porque muitos podiam ter ignorado Jesus, é ou não é? Ainda falando besteira, não é? E ali ia desencadear e todo mundo ia mandar pedra. Mas a palavra do Senhor é viva. Ela vai lá no profundo. Ela não volta vazia mesmo. E quando Jesus falou, aquele que não tem pecado e atira a primeira pedra, levou o homem a um arrependimento naquela hora. A palavra, a boca do Senhor falou algo que mexeu e tocou no coração daquelas vidas. E aquelas vidas foram arrependendo uma a uma, diz a Bíblia, do mais velho ao mais moço. Amém, Jesus. É porque Jesus é poderoso. Existe autoridade, embora muitos ali nem não conhecia o nosso mestre, não conhecia Jesus, mas a voz de Deus ali naquele momento, através do teu filho, naquela atitude, aleluia, fez com que o arrependimento chegasse para uma multidão. Isso é maravilhoso, queridos. aleluia. Muitas vezes, quando nós vemos o erro do irmão, ao invés desta atitude, quando nós somos benevolentes com o nosso irmão, você também está recebendo de Deus. Outrora eu falei que na oração do Pai Nosso fala que o Senhor perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. É nessa mesma proporção, é nessa mesma medida. E não tem outra. É deste jeito. Está escrito na palavra. É a maneira que nós devemos orar ao Senhor. E foi feito assim, ali naquele dia. Foi deste jeito. Foi na mesma proporção que aquelas vidas ali se arrependeram com aquela palavra de Jesus. Te lembrando que você também tem pecado, que você erra. Às vezes não é o mesmo pecado, não é a mesma atitude, não é a mesma maneira, mas é de uma outra maneira, é de maneira diferente. E o Senhor, quando você vê um irmão, até como a Bíblia nos ensina, que nós devemos conversar, que nós devemos não julgar, não apontar, não atirar pedras, mas antes amar aquela pessoa e se colocar no lugar dela. Esta pedra poderia ser para mim. Esta pedra que eu vou mandar poderia ser para mim. Porque eu falho, porque eu erro, porque eu peco. Quando se retiraram todos daquele lugar, e foi um longo tempo, porque era uma multidão. Aquela mulher, ela não teria chance nenhuma se Jesus não estivesse ali.
ele voltou e continuou escrevendo no chão. E quando todos se retiraram daquele lugar, ela permaneceu ali, em pé diante do Senhor. E a outra atitude linda de Jesus, irmãos, ele ficou de pé para falar com ele. Ele ficou de pé e chegou perto daquela mulher e perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu não vejo. E ela: eu não vejo. Então, nem eu acuso você. Mas ele aconselhou ela: vai. Aleluia. E abandone essa vida de pecado. Aleluia. Queridos, aquela mulher, ela não acreditou. Ela não tinha chance nenhuma. Ela foi colocada no meio e naquele momento o meio era um lugar de desonra. Era um lugar onde que ela ia perecer, porque ela estava ali para ser envergonhada por todos. Mas quando você é colocado num lugar de desonra, quando você é colocado no meio, mas se você tem Jesus com você no meio, aquele lugar se torna um lugar de honra. Aleluia. Porque Jesus está no meio com você. Jesus está honrando você. Ele levantou para ir até você no meio, que era um lugar de desonra. Ele se colocou até mesmo no seu lugar. Ele se colocou no meu, no seu lugar, ali no meio. Como eu disse, ele estava pronto até para receber todas aquelas pedras por amor. Queridos, voltando no comecinho, quando chegaram todos aqueles, ele já estava ali inclusive para ensinar. Não é? Ali no versículo 1 fala que ele voltou ao templo para ensinar a multidão. Aí vão falar assim: nossa, Jesus não ensinou nada naquele dia, né? Porque ele ensinou tudo. Com pouquíssimas palavras, ele livrou muitas almas do inferno. Pouquíssimas. Queridos, então, quando Jesus começou a escrever no chão, e que eles estavam contando para ele a história, Jesus começou a escrever no chão. Queridos, Jesus estava escrevendo a nova história da vida daquela mulher. Jesus estava escrevendo a nova história da nossa vida. Jesus estava escrevendo que Ele é o Redentor. E que naquele meio, naquele lugar de desonra, Ele estava escrevendo uma nova história de vida para aquela mulher. Você está no meio? Você está no meio? Eu estou no meio? Porque Jesus está aqui no meio conosco. E hoje Ele está escrevendo uma nova história na vida de cada um de nós. Ele está escrevendo uma vida de honra. Aquela mulher, ela foi honrada depois dessas palavras, queridos. Porque ela se arrependeu. Eu acredito, eu creio, que naquele momento em que ele falou: vai e não peques mais. Saia, abandone essa vida de pecado. Queridos, como aconteceu com a minha vida e com a vida de muitos aqui. Quando você aceita o Senhor, a sua vida muda. Você se torna uma pessoa honrada. A gente escuta isso. Nossa, fulano não era assim, né? Você viu o negócio? Ó. Muda aquela posição assim, ó. De fardo, de culpa, de pecado. E fica de pé no meio. Com Jesus. Aquele lugar, querido, que você foi colocado e que achou que era para te envergonhar, é um lugar de honra. Porque Jesus está aí. Queridos, é o pecado que te impede. É
É a vergonha que te impede de estar no lugar, de estar no meio onde Jesus está. Está aqui na frente, não é, pastor? É um lugar que é o centro dos olhares de todos. Mas por quê? E a honra aqui? Porque Jesus está. Glória a Deus.